Trabalhei como enfermeira em diversos hospitais e instituições antes de ingressar no atual hospital onde atuo. Anteriormente, exerci minha função em um hospital geriátrico localizado a 30 minutos da minha residência. Já possuía experiência no cuidado de pacientes idosos, tornando essa realidade algo familiar para mim. Estava há apenas algumas semanas no atual hospital, e em breve entenderá o motivo. Isso ocorreu durante meu penúltimo turno, sem que eu soubesse no início daquela noite, enquanto trabalhava no turno da madrugada e enfrentava um déficit de horas de sono. Fui designada para a ala de Alzheimer, onde os pacientes apreciavam minha presença como uma jovem na casa dos 20 anos, proporcionando uma ruptura em seus pensamentos solitários. Acredito que me viam como um alívio, alguém capaz de conectá-los ao momento presente ou à rotina diária. Quando se está sozinho, a mente pode viajar para outros lugares, mas a presença de alguém no espaço conecta-os ao tempo presente. Naquela noite, lidava com vários pacientes, mas uma deles, Lena, estava mais inquieta que os demais. Era minha primeira experiência com ela, e constantemente me contava sobre vozes que ouvia e um homem vestido de preto no canto do quarto. A outra senhora no quarto pediu para fechar a cortina antes do meu turno começar, a fim de acalmar Lena. Apesar de ser uma senhora doce que sorria na minha presença, Lena falava pouco e era bastante esquecida. Meu turno iniciou por volta das 21 horas, enquanto a maioria dos pacientes dormia até as 23 horas, mas Lena era exceção. Sempre que a chamava para o quarto, estava assustada com as supostas vozes e o homem de preto que continuava a encará-la. Confesso que isso estava me deixando um tanto apreensiva. Imaginava que, em sua mente, Lena via e ouvia essas coisas, e eu simpatizava com o quão assustadoras deviam ser. Mesmo assim, esforçava-me para acalmá-la e induzi-la ao sono, evitando ligar a TV para não perturbar a outra paciente no quarto. Segurava as mãos de Lena, assegurando que estava tudo bem, orientando-a a respirar e relaxar. Recordava-lhe que não estava sozinha e que eu estava sempre a uma chamada de distância. Esse método parecia surtir efeito, e Lena relaxava temporariamente. Quando entrei no quarto novamente, ela estava adormecida. Com a maioria, se não todos, os pacientes já dormindo, a noite avançava lentamente. O tempo parecia se mover de maneira inversa. Cerca de 1 ou 2 horas depois, encontrava-me na sala de linhos reabastecendo meu carrinho quando ouvi um ruído no quarto. O quarto era pequeno e silencioso, com a porta fechada, então, ouvir qualquer barulho era incomum. Virei-me, não avistei nada e continuei com a tarefa. Foi quando senti algo semelhante a uma mão no meu ombro. Olhei para o meu ombro, dei um salto e gritei, mas não havia nada ali. O quarto estava vazio, e eu sabia que tinha sentido algo forte agarrando o meu ombro. Saí rapidamente para o corredor e, ao espiar, não vi outras enfermeiras, estava completamente silencioso. Não havia alternativa senão retomar minha tarefa. Continuei a abastecer o carrinho até que estivesse cheio, então virei-me para encarar a porta, caindo no chão e gritando quando meu coração disparou. Do lado de fora da porta, havia um homem vestido de preto, olhando através do vidro e sorrindo. Meus gritos foram suficientemente altos para acordar toda a ala. O homem desapareceu da vista pela janela de vidro segundos depois. A porta se abriu, e uma colega enfermeira entrou para me ajudar a levantar, já que eu estava histérica. Perguntei a ela se tinha visto o homem vestido de preto. Sua resposta foi: que homem? Não há mais ninguém aqui. Verificamos todos os quartos na ala, onde nenhum homem vestido de preto estava presente. Meus gritos acordaram Lena, que começou a falar sobre vozes, desta vez provenientes dos gritos, sem saber que eram os meus.
Indaguei sobre o homem de preto, se ele estava sorrindo, e percebi que suas sobrancelhas se franziram, sua expressão tornando-se mais concentrada do que em qualquer momento do dia. Ela indagou, como você tinha conhecimento disso? Mesmo com meu coração ainda pulsando rápido, experimentei um arrepio quando ela proferiu tais palavras. Subitamente, ela começou a gritar, urgindo-me a sair dali imediatamente, pois ou ele está vindo. As outras enfermeiras entraram e se esforçaram para acalmá-la. Naquela noite, fui transferida para uma ala diferente, com outra pessoa, e acabei retornando para casa mais cedo devido ao medo que me assolava. No dia seguinte, enviei uma mensagem à enfermeira-chefe, comunicando que meu próximo turno seria o último, pois aquela experiência me traumatizara profundamente, e eu não desejava permanecer naquele edifício. Recebi uma resposta amigável, ao menos o que eu poderia esperar. Jamais fui diagnosticada com algo, tampouco tive alucinações de qualquer natureza. Embora eu estivesse ciente dos efeitos da privação de sono, isso ultrapassou os limites. Não tenho certeza se minha mente começou a pregar peças devido ao que Lena estava me contando a noite toda, mas a sensação da mão em meu ombro e a imagem do homem sorrindo por trás da porta de vidro coincidiam com a descrição que uma paciente repetia diversas vezes. Isso foi uma daquelas ocorrências sobrenaturais inexplicáveis, pelo menos espero que tenha sido única na vida. História 2. 3 anos atrás, fui diagnosticada com meningite bacteriana. Resido no sul da Flórida e não tenho conhecimento de nenhum surto na época, então não sei como contraí a doença ou de quem a peguei. Inicialmente, desenvolvi sintomas graves, como dores de cabeça, confusão, sonolência, náusea e perda de apetite. No entanto, quando as alucinações começaram, percebi a gravidade da situação. Enquanto estava deitada doente na cama, ouvi a voz de uma criança chamando "Ô mamãe" ou lá embaixo. Não tenho filhos. Arrastei-me para fora da cama para verificar e chamar meu marido. Obviamente, ele não respondeu, pois estava no trabalho. Ao ficar de pé, a dor de cabeça tornou-se insuportável, e voltei para a cama. Pela segunda vez, ouvi uma voz lá embaixo dizendo olá. Liguei para meu marido, relatando desesperadamente as assustadoras vozes de crianças dentro de casa, temendo estar alucinando. Preocupado com minha condição, ele saiu mais cedo do trabalho para me levar ao hospital. Enquanto aguardava sua chegada, troquei meu pijama e, durante esse processo, tive que correr para o banheiro para vomitar. Durante o episódio de vômito, ouvi outra voz do lado de fora do banheiro, mas não consegui discernir o que estava sendo dito. Eu estava perdendo a noção da realidade. O diagnóstico só ocorreu no hospital, e aparentemente, as alucinações eram um sintoma incomum, mas não inédito. Recebi antibióticos por meio de uma injeção imediatamente após chegar ao hospital com meu marido. O médico enfatizou minha sorte por buscar ajuda rapidamente, pois, se tivesse esperado mais, as consequências poderiam ter sido graves, até mesmo fatais. Meu marido permaneceu comigo por algumas horas, e fui informada de que precisaria ficar no hospital por alguns dias a uma semana, dada a gravidade dos sintomas. Por volta das 22 horas, meu marido foi para casa, já que tinha compromissos de trabalho no dia seguinte. A enfermeira orientou-me a chamá-la se houvesse algum problema. Apesar do mal-estar, acabei adormecendo rapidamente. Comecei a ter um sonho no qual meu ex-marido estava no quarto, olhando para baixo e falando. Ele proferia palavras terríveis sobre meu marido atual, acariciava minha cabeça e expressava satisfação por eu estar bem, afirmando ter vindo assim que viu meu marido sair. Ele continuou falando sobre seu desprezo pelo meu marido atual e o desejo de matá-lo.
Esses pesadelos eram recorrentes devido à natureza tóxica e abusiva do meu casamento anterior. Acordei sonolenta e tonta, observando uma cadeira puxada para a frente da minha cama de hospital, embora ninguém estivesse sentado nela. Isso não estava lá quando meu marido saiu. Ainda era madrugada, então voltei a dormir. Na manhã seguinte, a enfermeira estava presente no quarto. Ao contar sobre o estranho sonho vívido, ela afirmou que não era um sonho, pois minha prima me visitou na noite anterior. Expliquei que não tinha primos que morassem no estado. A enfermeira, agora mais séria, disse que alguém que se apresentou como meu primo David a visitou tarde da noite. David era o nome do meu ex-marido. Após uma explicação mais detalhada, a enfermeira consultou um médico, que afirmou que os antibióticos poderiam ter causado delírios, dificultando a distinção entre sono e vigília, explicando as alucinações auditivas vívidas que experimentei. Liguei para meu marido para relatar o ocorrido, e ele retornou ao hospital naquela noite após o trabalho. No entanto, naquele dia, enviei uma mensagem a David questionando sua visita e como ele sabia que eu estava no hospital. Minha mensagem foi entregue, mas ele a ignorou. Em um acompanhamento, mencionei as ameaças que ouvi durante meu estado sonolento e avisei que envolveria a polícia, obtendo uma resposta minutos depois. Ele negou veementemente fazer ameaças contra meu marido, alegando que estava ali apenas para garantir que eu estivesse bem e que eu devia ter ouvido coisas durante o sono. Respondi, ordenando que ficasse fora da minha vida, ameaçando envolver a polícia novamente. Ele não respondeu depois disso. Não contei ao meu marido sobre as ameaças ouvidas durante meu estado sonolento, pois não sabia se eram reais, dada a mistura de antibióticos e alucinações estranhas. Recebi alta do hospital na semana seguinte. História 3. Certa vez, marquei um encontro com uma garota chamada Francesca no Tinder, com quem ainda mantenho amizade. Ela parecia agradável desde o início, com uma manga de tatuagens no braço esquerdo, mechas vermelhas no cabelo e um interesse declarado em malhar. Uma de suas fotos mostrava um prédio abandonado com uma vista incrível. Perguntei sobre o local, e ela revelou que era um hospital abandonado nos arredores da cidade, perfeito para explorar à noite e fácil de acessar. Geralmente, havia um policial patrulhando o amplo estacionamento para evitar intrusos, mas ela assegurou que contornar essa situação era simples. Ela sugeriu a ideia de irmos juntos como nosso primeiro encontro, se é que podemos chamar assim. Aceitei entusiasmadamente, considerando uma maneira única de conhecer alguém, diferente do convencional ou vamos tomar algo. Busquei-a em casa, a apenas 10 minutos de distância, e dirigimos por 20 minutos até o hospital. Durante essa viagem, tivemos a oportunidade de nos conhecer melhor e nos sentirmos mais à vontade com nossas personalidades. Ao chegarmos ao hospital, ela indicou que estacionássemos em uma rua sem saída escondida por arbustos altos, a 5 minutos a pé da entrada. Pulamos a barreira entre a estrada e o estacionamento do hospital e corremos em direção à grama ao lado da entrada que ela frequentemente utilizava. Chegamos a uma janela quebrada que dava acesso ao porão do hospital. Embora parecesse um tanto assustador, eu estava disposto a enfrentar a experiência. Fiquei grato por estar usando jeans rasgados, conforme recomendado por ela, pois sabia que provavelmente iriam se rasgar em algo. Utilizamos nossas lanternas de celular, sem carregar luzes especiais e pesadas. Francesca parecia conhecer cada canto do hospital. Ela nos guiou até a escada que levava ao andar de cima. Devo admitir que estar sozinho com alguém em um lugar como aquele à noite era assustador, mas eu não fazia ideia de quão assustador se tornaria. No primeiro andar, Francesca falava alto a ponto de eu quase pedir para ela ficar quieta.
Estava paranoico, temendo sermos descobertos devido ao volume de sua voz. No corredor em que estávamos, parecia que uma porta se abria ou fechava, e algo ecoava em nossa direção. Ela percebeu também e ficou em silêncio. Sussurrei para perguntar se era normal haver outras pessoas ali, e ela explicou que, ocasionalmente, acontecia, mas não com frequência. Desligamos nossas lanternas e aguardamos em silêncio. Subitamente, um estrondo ressoou bem próximo a nós. Ambos nos movemos rapidamente na escuridão, seguindo Francesca, com dificuldade para enxergar. Retornamos à escadaria e subimos as escadas com as luzes acesas. Quando alcançamos alguns níveis mais elevados, julgamos seguro retomar a conversa em tom normal. Francesca compartilhou que a polícia raramente adentrava aquele lugar, sugerindo a possibilidade de serem outros exploradores. No entanto, o peculiar era a ausência de qualquer sinal de luz no corredor, indicando que ninguém em sã consciência se aventuraria na escuridão. Subitamente, percebemos sons vindos do poço da escada de saída, logo abaixo de onde estávamos. Alguém estava ascendendo as escadas. Novamente, nos movemos rapidamente, seguindo Francesca, que afirmava conhecer o caminho. Navegamos por um labirinto de corredores por alguns minutos. A tensão aumentava, tínhamos a sensação de estar sendo seguidos, sem certeza se preferíamos a presença da polícia ou de outros desconhecidos. Finalmente, chegamos a um pequeno espaço externo. Embora não estivéssemos no telhado mais elevado, parecia ser o ápice deste nível. Fizemos uma pausa para recuperar o fôlego. A sensação de ser seguido dissipava o clima agradável, ou até mesmo Francesca, que conhecia o local, exibia preocupação. Após alguns minutos, relaxamos e adentramos uma sala grande através de uma janela quebrada no teto. Essa parte foi angustiante, já que caminhar sobre tábuas estreitas de madeira, com uma queda de 3 metros abaixo, era arriscado. Embora uma queda dessa altura pudesse resultar em ferimentos, eu relutava em demonstrar medo. Segui Francesca pela tábua perigosa até chegarmos ao topo de um pilar. Sentamo-nos para relaxar e conversar, com as pernas balançando sobre a borda, encarando a escuridão abaixo. O ambiente dentro do prédio era assustador, e acreditávamos estar completamente sozinhos até ouvirmos ruídos provenientes de abaixo de nós. Parecia que alguém estava se movimentando. Nossa presença já tinha sido notada por quem estava lá, então ligamos nossas lanternas e as direcionamos para baixo. Logo abaixo de nós, em pé no pilar e olhando para cima, estava um homem de aproximadamente 40 anos, usando um gorro preto da Calharte, jaqueta preta e moletom preto. Ele sorriu e, com uma voz profunda e ameaçadora, disse: "Venham cá", acenando para que descêssemos. Questionei se ele era um policial, mas ele ignorou minha pergunta, repetindo: "Venham cá", com um sorriso perturbador. Assustados, Francesca e eu nos levantamos e começamos a caminhar de volta pela tábua estreita. Estava ainda mais apreensivo com medo de cair, ou não sabíamos o que esse homem planejava fazer conosco. Na metade do caminho, o homem saiu apressadamente da sala abaixo por uma porta. Era evidente que ele tentaria nos alcançar, então precisávamos nos apressar. Ao alcançarmos o outro lado, tentamos escapar, conscientes de que o homem representava uma ameaça. Descendo as escadas no lado oposto do hospital, ouvimos a porta a alguns lances acima se abrir e bater, seguida por passos descendo os degraus. De alguma forma, ele nos seguirá. Corríamos como se nossas vidas dependessem disso. Retornamos ao primeiro andar e corremos de volta para o lado oposto do hospital, por onde entramos. Descemos ao porão e subimos pela janela quebrada.
O processo de subir por aquela janela foi aterrorizante, especialmente porque fui o segundo a sair, temendo a todo momento que minhas pernas fossem agarradas. No entanto, parece que, nesse ponto, perdemos o homem. Corremos de volta pelo estacionamento até meu carro, e assim que chegamos, a primeira coisa que fizemos foi trancar as portas e recuperar o fôlego. Aquela experiência foi um verdadeiro pesadelo, e de alguma forma, passá-la juntos criou um vínculo instantâneo entre nós. Dirigimos para longe dali e paramos em um Wendy's para comer e refletir no carro. Passamos uma hora conversando antes de eu a deixar. Francesca e eu mantivemos contato ao longo dos anos, e apesar de termos tido um envolvimento romântico por alguns meses, acabamos ficando apenas bons amigos. Nenhum de nós teve coragem de voltar àquele hospital novamente.